Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Hoje eu quero comentar com vocês as minhas impressões sobre A Ilha Misteriosa de Jules Verne, ou Júlio Verne, como ele é conhecido aqui no Brasil. Esse livro é uma sequência de 20 mil léguas submarinas. Eu fiz um vídeo sobre este livro, eu vou deixar o link embaixo. Depois que eu terminei de ler 20 mil léguas submarinas, eu percebi que o Verne ele tinha deixado algumas pontas soltas, e até mesmo o Rodrigo Lacerda, que faz a apresentação deste livro, menciona que alguns mistérios que são colocados aqui, eles são solucionados neste livro, e aí eu fiquei super curioso para lê-lo. Mais uma vez, é sensacional o trabalho de editoração da Zahar. Essas edições de clássicos são primorosas e essa não foge à regra. Antes de eu comentar sobre a Ilha Misteriosa, eu gostaria de falar um pouco sobre essa edição. Aqui nós temos uma folha de guarda, e a folha de guarda ela tem muito a ver com a história. Aqui existem vários objetos, né, uma bússola, âncora, livro, e eles vão aparecer na trama de A Ilha Misteriosa. Assim como outras edições da Zahar, essa é muito caprichada. Tem uma apresentação do Rodrigo Lacerda, que também faz a mesma coisa em 20 mil léguas submarinas. Eu posso dizer que ele é um grande especialista na obra do Júlio Verne, e segue o mesmo esquema que a edição anterior. Nós temos a narrativa, que é dividida em 3 partes, e um pequeno glossário de termos náuticos no final, que nos ajuda a compreender algumas palavras do livro. Além disso, nós temos também nessa edição várias notas de rodapé, assim como essa aqui, que ajuda a gente a entender melhor algumas coisas, por exemplo, locais, a localização de determinado local. O Verne ele cita muito historiadores, pesquisadores, cientistas. Então há uma pequena explicação no final em cada nota referente a esse tipo de informação. Mais uma vez, é uma edição linda, ela é toda ilustrada. Aqui são ilustrações originais da primeira edição de A Ilha Misteriosa, quando foi publicada na França em 1774, eu acho. As ilustrações seguindo o padrão adotado pela Zahar. Realmente muito bonitas as ilustrações, elas ajudam a narrar a história. Mais uma ilustração aqui, o mapa da ilha. Enfim, é muito interessante. Bom, gente, eu gostei, eu tô assim fascinado com relação à obra do Jules Verne. Eu não tinha lido nada antes de 20 mil léguas submarinas, e A Ilha Misteriosa é o meu segundo Verne. Eu gostei muito, eu gostei que a Zahar ela fez muito bem em lançar essas duas narrativas, primeiro uma, depois a outra, porque elas vão se complementar. Ou seja, eventos misteriosos que ocorrem em 20 mil léguas submarinas, isso não é spoiler, tá? Vão ser solucionados em A Ilha Misteriosa. Bom, eu sugiro a vocês, apesar da apresentação do Rodrigo Lacerda ser muito bem feita, eu sugiro que vocês leiam ela depois de lerem toda a história. A leitura ela fica muito mais rica.
Sobre a Ilha Misteriosa, o romance ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte nós somos apresentados aos personagens principais. São eles Cyrus Smith, que é um engenheiro e ele tem também conhecimentos de química. Gideon Split, que é um jornalista. Bonaventure Petroff, um marinheiro. O seu enteado é Herbert Brown, que é um adolescente que tem um grande conhecimento de ciências naturais. E Nabucodonosor, ou Nab, como ele é popularmente conhecido, que é um escravo. Inicialmente, o que acontece, assim, sem dar muito spoiler, em A Ilha Misteriosa? Essas 5 pessoas, o pano de fundo do romance é a Guerra da Secessão norte-americana. Então eles estão em uma cidade, eles estão sitiados em uma cidade onde está acontecendo a guerra entre os confederados, que são a parte do norte, e os sulistas. Essas 5 pessoas, elas defendem o norte. Para quem não sabe, tem notas de rodapé explicando bem esse contexto da Guerra da Secessão. Começa justamente com essas 5 pessoas presas dentro dessa cidade e elas veem um balão. Esse balão a gás é a única possibilidade de fuga. Ocorre que nada sai como é planejado. Tudo começa com a chegada nesse local misterioso, eles não sabem onde eles estão. E aí tem todo o engenheiro, que é o Cyrus Smith, ele desaparece misteriosamente. E os outros 4, eles vão ter que se unir e vão fazer de tudo para sobreviver num lugar onde eles não conhecem. Então, nessa primeira parte, eles vão enfrentar as forças da natureza, eles vão ter que encontrar um local para poder se abrigar, eles vão ter que realmente fazer de tudo para sobreviver. Depois disso, há uma outra parte do romance, que eu não vou entrar em muitos detalhes, onde ocorrem vários eventos misteriosos. E quando o grupo ele passa por várias dificuldades, em momentos assim realmente de aperto, eles vão receber ajuda de um ser misterioso e aparentemente sobrenatural. Então, nesse segmento do romance, tudo é um pouco mais tranquilo, e é muito, apesar disso, ele não é chato, e o Julius Verne ele vai fazer com que esses personagens, liderados por um outro, fabriquem coisas que são necessárias para a sua sobrevivência. E aí, isso não é spoiler, isso está na capa do livro, e vai remeter justamente aos primórdios da civilização. Então, a ideia do Julius Verne é mostrar justamente um retorno às origens da humanidade, ou seja, a descoberta de materiais para a fabricação de utensílios. Ele vai narrando tudo isso, né? Digamos assim, essa volta, esse retorno da humanidade às suas origens. E aí ele vai mostrando, né, conhecimentos em agricultura, em pecuária, até mesmo artefatos tais como a pilha elétrica, enfim. Essa parte é muito interessante. Existe um aspecto que me chamou a atenção na Ilha Misteriosa. Por quê? Porque a gente vê que, como eu já disse no vídeo anterior sobre os Julius Verne, essas histórias elas foram criadas visando que os jovens, que os adolescentes tivessem conhecimento sobre química, física. Então, em 20.000 Léguas Submarinas, o que acontece? Muitas dessas informações elas causam um certo, digamos a palavra, truncamento na narrativa.
Alguns até se incomodam. Eu vi alguns vídeos referentes a 21 Léguas Submarinas e algumas pessoas se incomodaram com isso. Para mim não me incomodou. Ou seja, no caso de 21 Léguas Submarinas, os personagens param de falar para dar informação, por exemplo, de algum tipo de peixe, esse peixe vive em tal lugar, blá 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 blá. Enfim, já em A Ilha Misteriosa, essas informações, digamos assim, científicas, elas já são inseridas de uma forma mais natural na narrativa. Elas estão integradas à história em si. Enfim, e aí tem a terceira parte de A Ilha Misteriosa, que a resolução de mistérios que são colocados, né, e são solucionados de uma forma muito interessante, inclusive até isso envolve uma resolução de mistérios que são propostos em 20.000 Léguas Submarinas. Bom, gente, eu gostei muito de A Ilha Misteriosa. Para mim foi uma leitura muito agradável. Eu aprendi muita coisa. E eu achei um outro aspecto muito interessante, que até mesmo é comentado pelo Rodrigo Lacerda, porque eu percebi que existe alguns pontos de aproximação entre a trama de A Ilha Misteriosa com aquele seriado Lost. Não vou querer dar spoiler sobre isso, mas nós notamos que existem algumas semelhanças entre A Ilha Misteriosa e Lost. Por exemplo, na Ilha Misteriosa eles vão parar num lugar que é exótico, que é misterioso, através de um balão. Acho que é um acidente aéreo. O acidente cai nessa ilha misteriosa e tal. Também com relação à própria sobrevivência dos náufragos, vamos usar essa palavra náufragos, eles vão ter que reaprender, eles vão ter que realmente passar por um retorno dos primórdios da humanidade. Era justamente essa ideia também que era em Lost. Em Lost, o grupo lá é obrigado a aprender a fazer fogo, a construir o seu próprio abrigo. Eles também se deparam com eventos aparentemente sobrenaturais. Existe uma força misteriosa, um ser misterioso que vai ajudá-los. Isso também acontece em A Ilha Misteriosa. Um outro detalhe é com relação à própria ilha. Em Lost, ela é uma ilha perdida no tempo, ela não tem uma localização espacial determinada. E é justamente isso que acontece no livro do Júlio Verne. Então, você lendo o Júlio Verne, você percebe o quanto ele era moderno para sua época. E A Ilha Misteriosa é como se fosse um microcosmo, né, da civilização. Existe uma crítica muito interessante que o Júlio Verne faz com relação à utopia, enfim, essa possibilidade incrível que se tem do homem, que a partir do momento que ele se une dentro de determinado grupo, ele é capaz de criar tudo. Nada é impossível quando se tem um espírito de união, quando se tem boa vontade, você é capaz de superar todas as dificuldades, quer dizer, todas entre aspas, como nós vamos ver aqui em A Ilha Misteriosa. Enfim, mais uma leitura deliciosa. O Júlio Verne, para mim, entrou na minha lista de autores favoritos. Eu recomendo fortemente tanto a leitura de 21 Léguas Submarinas, como a sua sequência, A Ilha Misteriosa, que faz parte dos clássicos da Zahar, que são edições assim primorosas, um trabalho de editoração excepcional, vale muito, muito a pena. E tá certo, gente? Se você gostou do meu vídeo, dê o seu comentário e espalhe nas redes sociais. Outra coisa, eu pretendo ler outra obra do Júlio Verne até o final do ano. Eu estou pensando em ler Da Terra à Lua. Se alguém leu esse romance, fale para mim as suas impressões. Eu estou muito interessado em ler a edição da Landmark. Tem uma certa bronca da Landmark por causa. Eu gostaria de saber quem leu Da Terra à Lua, a edição da Landmark. Vale a pena adquirir? Então, quem leu, por favor, mande seu comentário. Se você quiser mandar alguma sugestão
sugestão, fique à vontade. Eu agradeço a todos que têm mandado mensagens para mim. Eu tenho lido, então obrigado. Peço mais uma vez para que vocês espalhem os meus vídeos nas redes sociais, façam divulgação do meu canal no YouTube. Então, até mais com novos comentários.